O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste 3º domingo da Páscoa, estamos nesse tempo pascal, que é o tempo que nós somos convidados a contemplar o ressuscitado, a meditar a nossa fé, a nossa esperança na ressurreição. E o texto hoje de São João nos afirma que é a 3ª aparição de Jesus. São João sempre relata as aparições aos domingos, o primeiro dia da semana. Esta é a 3ª, portanto. Um domingo como nós hoje estamos no 3º domingo da Páscoa. E é interessante porque Pedro está com os demais e ele diz: Eu vou pescar. E juntamente com Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, e também 2 discípulos anônimos também dizem que vão com ele.
E assim foram. E o texto diz que tentaram pescar a noite toda. Não conseguiram pegar um peixe sequer. Amanhecendo o dia, olha só, uma referência a amanhecer que João dá é o dia da ressurreição. Amanhecer sempre no Evangelho de São João significa a ressurreição, o dia da ressurreição. E de repente, eles estão já retornando, voltando para a praia. Eles percebem alguém que está na praia. Não reconhecem, é Jesus, mas eles não o reconhecem. E este que está lá na praia, que é Jesus, pergunta: moços, vocês têm alguma coisa para comer? Se eles pescaram alguma coisa? Eles dizem não. E então aquele que está na praia diz: lançai a rede à direita da barca e encontrareis. E eles lançaram e não conseguiam nem puxar direito a rede, tão pesada que estava, de muitos peixes. São João vai dizer que eram 153 grandes peixes. Não era qualquer peixe, eram grandes peixes. E é justamente nesse momento que o discípulo amado, que sabemos quem é São João, ele diz: é o Senhor. Reconhece logo que é Jesus que está na barca, que está lá na margem. E Pedro então se veste e se joga ao mar. Aqui estranho, né? A pessoa se vestir para se jogar no mar, né? Aqui a referência é o batismo, né? Então Pedro que assume o seu compromisso e vai. Ele chega primeiro que os outros. Chegando lá, percebe que já tem peixe na brasa e pão também sobre a brasa. E Jesus convida eles a trazer algum daqueles frutos que eles tinham também apanhado, algum peixe. E depois Jesus os convida a comer. O texto afirma que eles não perguntam, né, quem é, porque eles sabem muito bem que é Jesus. Certamente podem ter visto até as marcas dos pregos nas mãos enquanto comiam. E de repente Jesus chama Pedro. Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus faz a mesma pergunta na segunda vez. E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Se fôssemos olhar o original, Jesus vai usar um verbo diferente. Vai dizer um amor total nessas duas perguntas. E a primeira pergunta Jesus falou: você me ama mais do que os outros? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Interessante que a primeira pergunta já Pedro não ousa se comparar com os demais. Porque antes de Jesus entrar em Jerusalém, Jesus havia dito aos apóstolos: olha, está chegando a hora do pastor ser ferido e as ovelhas vão dispersar-se. Falando o que aconteceria com Jesus e com os discípulos. E é justamente naquele momento, quando estou entrando em Jerusalém, que Pedro vai dizer: Senhor, todos podem te abandonar, menos eu. E agora Jesus, e sabemos o que aconteceu depois, Pedro chega a negar Jesus 3 vezes. Agora Jesus então pergunta se ele ama mais do que os demais. E Pedro simplesmente responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Jesus pergunta da mesma forma: você me ama com amor total, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, Jesus declina. Jesus diz: tu me amas com amor de amigo. Jesus diminui o amor, digamos assim. E Pedro entristece por conta disso, mas também 3 vezes, fazendo referência às 3 negações de Pedro. E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus retoma: apacenta as minhas ovelhas. Jesus quis nesse momento que Pedro assumisse também o perdão. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Agora Jesus quer, com essas 3 afirmações, apagar da memória de Pedro. É o perdão que Jesus está dando a Pedro e mostrando, né, que Pedro está perdoado. E Jesus vai dizer mais para Pedro: Pedro, quando eras novo, você ia para onde queria. Quando ficares velho,
outros te cingirão, estenderás a mão e te levarão para onde não queres ir. E São João diz que Jesus falava dessa forma para dizer que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. De fato, estender a mão é referência a quem é crucificado. E também ser cingido era um amarrado, aqueles que seriam crucificados e levados. De fato, Pedro vai mostrar o seu amor para Jesus até o fim. Pedro não vai ter mais medo. Tanto é que no final, quando Pedro vai ser preso, vai ser condenado à morte, ele, ao ser crucificado, ele vai dizer: eu não sou digno de morrer como mestre, por isso me crucifiquem de cabeça para baixo. Assim Pedro assinou com seu sangue o seu amor a Jesus, esse amor até o fim. E nesta noite, esse terceiro domingo, Jesus pergunta também: a quantos anda o nosso amor por Ele? Ele diz o nosso nome: Maria, José, Pedro. Tu me amas? E essa resposta que devemos dar a Jesus não pode ser apenas uma resposta teórica. Tem que ser uma resposta concreta, na prática, na nossa vivência. Demonstramos o quanto amamos a Cristo quando a gente vive o amor ao próximo. Jesus vai dizer lá no discurso de despedida, logo depois de lavar os pés, ele vai dizer: é no amor que vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Não tem outro modo de demonstrarmos o nosso amor a Cristo, se não for através do amor. Esse amor que deve começar lá na nossa própria casa, entre esposa e esposa, entre esposo e esposa, entre pais e filhos, né? Com a nossa vizinhança, aquelas pessoas que a gente trabalha junto, que a gente encontra ao longo do nosso caminho. Nós devemos viver concretamente o amor, vivenciando ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, procurando ser luz, a luz que recebemos no batismo, que foi acendida num círio como este. Essa luz não pode ficar trancada, mas devemos iluminar com aquilo que falamos e também com as nossas atitudes de amor. O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 25: eu estive com fome e me destes de comer, eu estive com sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestistes, estive na prisão, foste me ver, eu era um forasteiro, me acolheste, eu estava doente, foste me visitar. Senhor, quando é que te vimos dessa forma e te auxiliamos? Toda vez que você fez isso a um dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. É desta forma que nós somos convidados a viver concretamente o amor a Cristo. Vivendo esse amor concretamente, no nosso dia a dia. Vivendo o amor a Cristo significa nos colocar à escuta da sua palavra. Os discípulos pescaram, tentaram a noite toda, não conseguiram nada. Mas, quando ouviram a voz do Mestre, fizeram o que Jesus disse. E aí, houve muitos frutos, muitos peixes. Assim também a nossa vida, ela há de frutificar na medida que a gente se colocar na escuta concreta de Cristo e procurarmos realmente colocar em prática aquilo que Jesus nos diz no Evangelho. Já lá no capítulo 15 de São João, ele nos dizia: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo não podemos produzir frutos, mas somente na medida que nós nos colocarmos à escuta de Cristo, nos alimentarmos dele na Eucaristia, nós vamos tendo forças também para viver concretamente este amor no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e assim testemunhando o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Assim como nos mostrava a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que mostrava a coragem dos apóstolos. Eles que no dia da Páscoa estavam trancados por medo, mas após o encontro com o ressuscitado, após Pentecostes, não tem mais medo. Interessante que o texto, eles já tinham sido presos, foram soltos, foram proibidos de falar o nome de Cristo, mas eles não têm medo. Eles continuaram a anunciar. Foram presos novamente, e o Sinédrio
o mesmo conselho que condenou Jesus à morte, eles estão diante desse sinédrio agora. E o sinédrio diz: nós não tínhamos proibido vocês de falar sobre este nome, que é o nome de Cristo? E Pedro, em nome dos demais, vai dizer: importa obedecer a Deus que aos homens. Essa palavra também de Pedro é muito interessante. Quantas vezes nós obedecemos mais aos homens, mais às pessoas, do que a Deus? Quantas vezes nós obedecemos mais o modismo, aquilo que a mídia nos diz, do que ao Evangelho? E Pedro nos dá uma lição nesta noite: importa obedecermos mais a Deus que aos outros. E isso é viver também o amor a Deus. Interessante que o texto termina dizendo que eles foram açoitados e saíram contentes por terem sofrido em nome de Cristo. Na vida de todo cristão aparece também a cruz. Se apareceu no caminho de Cristo, aparece no caminho do cristão também. Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga dia após dia. Sem cruz não há ressurreição. E tem sofrimentos que podemos até evitar, é verdade. Mas tem sofrimentos que chegam à nossa porta e nós temos que enfrentá-los. Mas não podemos enfrentar o sofrimento de qualquer forma. O sofrimento muitas vezes pode ser uma doença, pode ser a partir do ente querido, né? O sofrimento pode ser o desemprego, enfim, tantos sofrimentos que batem, muitas vezes também, à nossa porta. Mas somos convidados a enfrentar isso com fé, dando um sentido a tudo isso. E lembrando, sobretudo, que não estamos sozinhos para carregar essa cruz. Mas o Senhor está conosco, como Ele mesmo disse: eu estarei com vocês todos os dias até o fim. E como os apóstolos, nós possamos também testemunhar Cristo em palavras e atitudes. Quando as coisas estiverem bem, testemunhemos a Cristo. Mas quando também as coisas não estiverem muito bem, continuemos na fé, testemunhando a Cristo. Porque lembremos, nunca estamos sós. O Senhor está sempre conosco. Que o Senhor nos abençoe.